Olá, internauta, seja bem-vindo ao RDTV. Estamos começando aqui mais um Rastilho Online, a coluna, versão eletrônica da coluna de política do Jornal Repórter Diário, toda semana aqui conversando com os companheiros da redação, trocando ideias, pegando informações, discutindo os temas mais importantes. Claro, política é o assunto e esta primeira semana pós primeiro turno. Vem aí o segundo turno no próximo dia 30. Esses dias já foram de fortes emoções. A briga pelos apoios, quem quer apoio, quem não quer apoio, nos 4 municípios do ABC, onde será realizado o segundo turno. Em 4 podia ser, podia resolver no primeiro turno também, né? Mas não resolveu. Onde podia ir para o segundo turno, teremos nova votação no próximo dia 30. Tiago Oliveira e Carlos Carvalho estão com a gente. Oi, Tiago, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Carlos? Olá também a você, caro internauta. Carlos Carvalho, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, internauta? Espero que esteja tudo bem com você. É isso aí, vamos aqui com o nosso rastilho, começando cidade a cidade. Tem notícia importante para começar de Mauá relacionada a apoio e gente já sendo expulsa de legenda aqui no ABC em Mauá, é isso, Carlos? Exatamente. Clóvis Volpi, na última quinta-feira, fez um vídeo no seu Facebook declarando apoio pessoal ao PT, apoio pessoal ao Donizete Braga, e agora nessa sexta-feira o Clóvis Volpi acabou expulso pelo PSDB, né? Uma expulsão sumária, ou seja, não passa por conselho de ética, não tem toda a burocracia. O coordenador regional do PSDB aqui do ABC, o Márcio Canuto, disse que o Clóvis Volpi já tinha avisado, logo depois do fim do primeiro turno, sobre a decisão de apoiar Donizete Braga, por uma questão de projetos. Ele considera que o projeto de Donizete Braga é melhor que o de Átila Jacomuzzi, mas o PSDB esperava que essa decisão fosse oficializada só depois da decisão do PSDB. Sim. Mas isso aconteceu bem antes, então o PSDB não teve escolha e teve que expulsar o Clóvis Volpi e assim seguir a decisão de apoiar Átila Jacomuzzi no segundo turno. Isso, então, mas o PSDB já decidiu que vai apoiar o Átila, oficialmente. Decidiu oficialmente, vai nesse sábado, vai oficializar isso num evento em Mauá, mas já está decidido, na verdade é algo natural, já que PSDB e PSB são partidos aliados no governo do Estado. O que destoou foi a fala pessoal, né, argumentos particulares aí do Clóvis Volpi relacionados ao apoio dele ao Donizete, né, Tiago? Ele ressaltou na fala dele que a decisão não era uma decisão partidária, que era uma decisão pessoal, mas ele foi candidato a prefeito pelo PSDB e o partido, a direção do partido não gostou dessa decisão e acabou decidindo por expulsar Clóvis Volpi. Volpi que teve até uma votação expressiva, que chegou perto de Donizete. Né? Mais um pouco ali, o Volpi poderia até passar Donizete Braga e ir para o segundo turno. Agora em Mauá, outra movimentação que chamou bastante atenção foi a adesão do PDT a Átila Jacomuzzi. O PDT, que era um partido que apoiava Donizete, que fazia parte do arco de alianças do prefeito que é candidato à reeleição, e mudou de lado. Agora apoia a Átila Jacomuzzi. Um evento foi realizado em Mauá para celebrar esta união. Os vereadores, inclusive, que foram eleitos pelo partido, declararam apoio a Átila Jacomuzzi. É o caso do Dr. Cincinato e também do Fernando Rubinelli, que é filho de Wagner Rubinelli, que é o vereador do PT. Pois é. Então, e a família... Cássia Rubinelli também já foi vereadora, né? Sim, foi vereadora, ocupava a Secretaria de Meio Ambiente. É a mãe, de né? Mauá. Isso, esposa do Wagner, mãe do Fernando. Isso mesmo. Então, na verdade, todo o clã Rubinelli meio que mudou de lado. A Secretaria de Meio Ambiente, que estava na mão da Cássia Rubinelli, vai ter um outro comando, evidentemente, né? E o prefeito Donizete Braga não gostou de tudo isso. E oficialmente, qual a justificativa? Né? Oficialmente é que o PDT passou a considerar que era o melhor projeto, né? Opa. E não só o PDT, mas outros nomes também. O Severino do MSTU, que é do PROS, que foi o vereador mais votado da cidade de Mauá, também foi eleito em tese apoiando Donizete Braga e agora declarou também apoio a Átila Jacomuzzi, né? Então Donizete está tendo que lidar nesses últimos dias com essa movimentação de nomes que tinham apoiado ele, ou pelo menos apoiado oficialmente no primeiro turno, e agora declarando apoio a Átila Jacomuzzi no segundo turno. Pois é, a gente já fazia essa avaliação, né? Tanto Donizete Braga como Carlos Grana saindo em desvantagem nessa eleição no segundo turno, de acordo com a votação obtida no primeiro turno. Claro, uma outra eleição, toda essa avaliação que é feita, mas com dificuldades. Já tinha sem essa debandada, né? Com a debandada vai ficar mais complicada ainda a situação do Donizete, né? E além disso, tem que levar em conta o número de votos de brancos, nulos, aqueles que se abstiveram de votar no domingo. Ou seja, isso ainda vai influenciar muito nessa decisão, né? A gente está falando que em muitas cidades ultrapassa os 50% até os 60% de votos que estão, entre aspas, soltos por aí. Então, não vai ser simplesmente os apoios que vão garantir aí uma subida de votos
no caso de Donizete Braga e de Carlos Grana em Santo André. Então, falamos de Mauá, agora vamos mudar de cidade, vamos analisar um pouquinho Santo André, como é que está a situação na cidade, os apoios, os principais destaques da semana. Tiago. Pois é, Anderson, também uma semana de definições, essa semana pós-eleição. Um dos apoios mais importantes foi definido na última quarta-feira, dia 5, Ailton Lima, do Solidariedade, vereador que foi candidato a prefeito de Santo André, decidiu apoiar Paulinho Serra. Anunciou o seu apoio a Paulinho Serra, disse que foi o melhor projeto. Ele disse, inclusive, que ficaria numa situação muito complicada se tivesse que escolher entre Carlos Grana e Aiden Ravin. E agora, com essa escolha entre Paulinho e Grana, acabou escolhendo aí tomar o caminho de apoiar Paulinho Serra. Ele disse que ia viajar, né? Que ia viajar. Ia viajar. Para não escolher ninguém, né? Um outro apoio importante foi do PSB a Paulinho Serra, com um diferencial. É o partido, não o candidato do partido, que foi Aiden Ravin. Aiden Ravin não se pronunciou sobre qual destino ia tomar neste segundo turno e não deve se pronunciar mesmo, porque o próprio Paulinho Serra falou que não quer o apoio de Aiden Ravin. Ele quer e quis, né, o apoio do PSB, conquistou. Nessa semana, Paulinho Serra foi à capital paulista, conversou com o vice-governador e liderança do PSB, Márcio França, junto com o vereador Almir Cicotti, do PSB, está definido. O PSB está apoiando o Paulinho Serra sem Aiden Ravin. Então a situação do Aiden ficou muito difícil mesmo, né? Ficou muito difícil. Ele saiu muito enfraquecido, uma votação surpreendentemente negativa, né? Chegou em terceiro lugar. E quase que o Ailton Lima chegou no calcanhar dele. Quase. Então o Aiden ele sai dessa eleição menor do que entrou, a ponto de ninguém querer o apoio dele no segundo turno. Né? Então ele realmente é uma grande dificuldade. Terceira eleição seguida que o Aiden perde. Né? Perdeu em 2012 na tentativa de reeleição, perdeu para deputado em 2014 e agora novamente em 2016. Ainda Santo André, o que você tem para dizer, Carlos? Não, só para dizer que é uma ambiguidade que está acontecendo muito no ABC, né? No caso de Santo André, é uma ambiguidade de uma pessoa em relação ao partido. Nas outras cidades, em relação ao partido e às pessoas, né? Essa separação está muito estranha aqui no ABC, né? Essa troca de apoios. Eu quero o apoio de X, mas eu quero o apoio de Y. Mas peraí, X e Y estão ligados ali. Não tem nada a ver, vamos separar a situação. Então, em Santo André é um dos casos evidentes desse tipo de situação de apoio aqui no ABC. E o Carlos Grana vai ter dificuldades, né, relacionado a isso também, né? Há muito, né? muito. Muita dificuldade. Porque quem é que vai apoiá-lo, né, dos candidatos que ficaram, dos votos que sobraram? Né? E são poucos votos dos restantes, né? Verdade. Então, acaba outro caso de um candidato que tem que buscar voto no branco, no nulo e naquele que sabe. Porque quem votou no Aiden também vai, né, em tese, não vota no Carlos Grana. Né? É quase que uma transferência natural. Né? Aliás, o prefeito Carlos Grana realizou uma plenária essa semana também para marcar o início dessa campanha de segundo turno e ficou marcada nessa plenária a estratégia de bater no governador Geraldo Alckmin para atingir Paulinho Serra. Ok. O prefeito sempre tem batido, não vem de agora, mas agora com mais força, já que está garantido que o adversário é Paulinho Serra. Ele sempre bate na tecla que várias das promessas que o governador fez para Santo André não foram cumpridas, como a linha do metrô, a linha 18, a construção do centro de referência do idoso. Então, mais ou menos nessa linha. Se o governador não cumpriu, por que meu adversário cumpriria? Então, ele está adotando essa estratégia, falando um pouco do fechamento das escolas do ano passado, para, batendo no Alckmin, tentar atingir Paulinho Serra, que é do mesmo partido. Tentar atingir os indecisos, as abstenções e, quem sabe, até alguém que votou no Paulinho se arrependa. Vai saber, né? Com esses argumentos que ele coloca. Né? Acho que é por aí. E ainda em Santo André, só para fechar, fugindo um pouquinho da eleição, essa semana nós tivemos aí sessão na Câmara, né, a primeira sessão depois da eleição. Como aconteceu em outros legislativos também, aquela hora de balanço, né? Alguns vereadores lamentando, outros comemorando. Mas em Santo André chamou a atenção porque na última terça-feira a sessão foi cancelada de novo por causa de alagamentos, inundações. A Câmara de Santo André está sofrendo com isso já, sempre que chove, alaga. Então, uma obra está em curso lá, não tá? Tá em curso. Quem passa lá, vê lá as betoneiras. Mas a previsão é que acabe somente em novembro. Então, até novembro vai chover mais e provavelmente vai ter mais problema de inundação. Certo. Chegou a ponto de o presidente da Câmara, Ronaldo de Castro, pedir para a Prefeitura para ceder um espaço no prédio do Executivo para colocar os gabinetes dos vereadores. Resposta? Não, ainda não temos. Ainda não sabemos o que vai acontecer. O fato é que os gabinetes dos vereadores foram instalados no saguão da Câmara
porque no local original está alagado. Então, esse é o pedido do presidente da Câmara, que a Prefeitura libere um espacinho ali temporariamente para colocar os gabinetes. É verdade. Bem, mudando de novo de cidade, vamos passar pela Pereira Barreto, chegar a São Bernardo do Campo. O Carlos falava da questão partidária e pessoal, né? Em São Bernardo eles não querem nem a pessoa e nem o partido, né? No caso do Tarcísio e do PT, né? Querem distância o Orlando e o Alex. Ali né? é um conjunto, né? É o PT inteiro, né? Ninguém quer mais Não o tem PT. fatia, né? Não tem fatia. Essa semana, inclusive, foi alvo de troca de acusações entre Orlando Morando e Alex Manente, essa história de quem ficaria com o apoio do PT. Orlando Morando saiu na frente insistindo de que o PT apoiaria Alex Manente, mas Alex Manente tentou responder muito rápido essa situação e acabou respondendo ao mesmo tempo que o PT. Na última quarta-feira, Alex Manente fez uma reunião com seus apoiadores, onde esbravejou, dizendo que realmente não tinha nenhum apoio do PT. Resta saber como o Orlando vai responder toda essa situação. E o PT, ao mesmo tempo, soltou uma nota se dizendo neutro na disputa de São Bernardo do Campo. Mas algumas de suas lideranças já estão declarando voto, né? Do PT. Uma específica que é o atual presidente da Câmara, José Luiz Fiarese, que fez um rápido vídeo no seu Facebook, dizendo que declarava apoio ao Alex Manente, pois ele tinha um perfil de se posicionar, que ele não ficaria neutro e então acabou declarando apoio ao Popular Socialista. Agora resta saber em relação aos outros petistas, até agora não teve nenhum outro posicionamento, e principalmente em relação a Luiz Marinho. Luiz Marinho até agora não falou nada sobre as eleições, não fez nenhum tipo de avaliação pública. Mas prometeu falar, né? Prometeu falar na próxima segunda-feira. A sessão da Câmara de São Bernardo geralmente acontece às quartas, mas a próxima quarta é feriado. Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, e a sessão foi transferida para segunda-feira. Okay. E ele provavelmente vai lá entregar a lei orçamentária do próximo ano, como é tradicional ele fazer isso. Então vai ser o local onde ele vai acabar encontrando todos os jornalistas e vai explicar qual a avaliação do que aconteceu com o PT aqui na região e o próprio posicionamento do Marinho em relação às eleições. Se ele optar por um dos candidatos, ficarei surpreso. Eu acho que a lógica é ele continuar em cima do muro, né? A lógica é ele seguir o que o PT fez, que é se manter em cima do muro. Mas dá uma expectativa para saber qual que vai ser o posicionamento do prefeito, né? Realmente seria muito chamativo se ele se posicionar apoiando o candidato A ou o candidato B. É verdade, porque lideranças do PT dizendo que apoiam Alex, o PC do B dizendo que apoia Orlando Morando. O debate está bom, hein? As próximas 3 semanas serão de grandes emoções de fato, né? Surpreendeu todo mundo nos bastidores de São Bernardo esse apoio do PCdoB a Orlando Morando. Orlando Morando passou o primeiro turno inteiro batendo no PT e batendo na esquerda, se apresentando como uma grande alternativa à esquerda no país. E no primeiro dia, após o resultado do primeiro turno, ele vai lá e tem um apoio do principal partido, do principal aliado do PT nacionalmente, e até dentro de São Bernardo do Campo, né? Muitos candidatos a vereador do PCdoB apoiavam claramente o PT, eram até ex-petistas, como o caso de Vanderlei Salatiel, que presidiu o PT durante 8 anos. Então, acabou causando muita estranheza, muitos até considerando que era um tiro no pé. A decisão foi feita na terça-feira e na quarta-feira tinha sessão na Câmara. Então, nos bastidores, todo mundo se perguntando como é que o Orlando deixou o PCdoB apoiá-lo e fazer isso de forma pública, né? Com direito a fotos de mãos dadas com os comunistas e tudo mais. Então, acabou saindo, a princípio, para todo mundo, um tiro pela culatra. Agora, é saber o quanto que vai atrapalhar o Morando, que saiu muito na frente de Alex no primeiro turno. É uma coisa que a gente, na live que nós fizemos na apuração, a gente falava. É uma distância muito grande, que ninguém esperava. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse evento de anúncio do apoio do PCdoB ao PSDB, e o que chamou bastante atenção também foi a presença de um ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Orlando Silva, que foi ministro desses dois governos, ministro do Esporte, que é presidente estadual do PCdoB, aparecendo ao lado de Orlando com adesivo 45. Então, uma cena estranha, né, para quem acompanhou o Orlando Silva durante tanto tempo, ainda mais no partido como o PCdoB, que é aliado histórico do PT, foi contra o impeachment. E a discussão agora é essa: que efeito esse apoio vai ter no eleitorado de Orlando Morando? Porque, em tese, boa parte do eleitor do Orlando Morando não é somente antipetista, ele é anti-esquerda. Então isso pode ter um efeito negativo também, não dá para a gente medir agora o quanto, mas pode ter, a gente vai avaliar posteriormente. Muito bem. Vamos agora conversar um pouquinho sobre Diadema, estamos caminhando já para o fim do rastilho.
Como é que está a situação em Diadema? O que você pode destacar dessa primeira semana pós-primeiro turno, Carlos? Então, Diadema, em relação a apoio, está muito tranquila. Por enquanto, só a rede oficializou o apoio ao Lauro Michels, partido, não Virgílio Farias, que a princípio, até agora não deu um posicionamento público em relação ao que vai fazer no segundo turno. E existe já nos bastidores uma conversa de que Russo, do PMN, também vai apoiar o atual prefeito de Diadema. Existem duas questões que ainda vão ser definidas. A primeira em relação ao PT. O PT, está claro, não vai apoiar Lauro Michels, então vai estar entre a neutralidade e Vaguinho do PRB. Muito provável que seja neutralidade, até para não, entre aspas, não atrapalhar, não fazer essa onda ao contrário, né? Teve a onda do Dória para ajudar o PSDB e muitos consideram que a onda petista pode atrapalhar os demais candidatos. Mas entre aspas, a noiva da disputa em Diadema é Taka Yamauchi, que acabou surpreendendo com 12% dos votos e está sendo o mais requisitado para apoios. Taka é do PSD, né? PSD. Empresário que na última eleição não tinha feito 1.000 votos para vereador, acabou caindo como terceiro suplente na Câmara e agora surpreendeu como o quarto mais votado. Então todo mundo esperando qual vai ser o posicionamento do PSD. O PT fez o quê? O PT agora vai decidir em duas reuniões. A primeira da executiva, acontecendo nessa sexta-feira, e na segunda-feira, uma reunião com a militância. Ali vai ser oficializado o posicionamento do PT. Mas a tendência do eleitor do PT, independente disso, não é votar no Lauro Michels, né? Não. Seja votar no Vaguinho. É uma questão que acontece diferente de São Bernardo. São Bernardo, por exemplo, os petistas muito provavelmente vão para o voto nulo ou branco. Existe essa tendência. Em Diadema, não. Em Diadema, os petistas devem votar em Vaguinho. Então, deve ser uma tendência mais clara, mesmo que o partido não apoie Vaguinho claramente. E na questão do PSD, nos bastidores dizem que o PSD vai também se manter neutro na disputa. Agora, resta saber se essa neutralidade de PT e PSD, quem vai ser o grande beneficiário da história. Lembrando que Lauro Michels passou mais da metade da apuração vencendo no primeiro turno. Verdade. Então, o Michels está com muita vantagem. Então, vamos ver se vai ocorrer viradas em Diadema. Lá já aconteceu isso, pode acontecer de novo. Já, em Diadema e em outras cidades também, a gente já viu aí bater na trave para ganhar no primeiro turno e depois sofrer uma virada. Pode acontecer, esse é um argumento que reforça aquela tese de que segundo turno é uma outra eleição, não é, Thiago? É isso mesmo, pode mudar. A gente tem vários exemplos no ABC onde aconteceu isso, porque num segundo turno a estratégia muda, você tem um foco em apenas um adversário, muita munição que ficou guardada no primeiro turno acaba sendo usada no segundo turno e às vezes é uma munição tão pesada que consegue desconstruir o adversário, né? E às vezes funciona e vira. Então é possível. É mais difícil? É mais raro virar? Mas não é impossível. É isso mesmo. Bem, estamos falando aqui de política, passamos pelas 4 cidades onde há segundo turno. Quero chamar a atenção para o destaque da edição impressa do Jornal Repórter Diário dessa semana, que fala do aleluia, fim da greve dos bancários, 31 dias. Desde 2004 não tinha uma greve tão comprida igual essa, né? Pois é, a última greve desse tamanho foi em 2004, há 12 anos, foram 30 dias. Superamos o recorde de 31 dias, muito tempo, e ainda assim, sem os bancários conseguiram o que queriam. Eles queriam um reajuste de 14,57%, conquistaram 8%. Então os banqueiros resolveram endurecer a negociação esse ano, bateram o pé e parou no 8%. O acordo vale por 2 anos. Sim. Então é provável que no ano que vem não tenhamos greve. Né? Pela primeira só vez, faltava ter greve também. Pela primeira vez em muitos anos, deve ter um ano que não haverá greve. Já pensou se tiver greve ano que vem? Só faltava. Eles gostam tanto que vão fazer de novo. Mas só para reforçar, né, e a matéria também fala sobre isso, dos prejuízos aos clientes, né, as pessoas que precisam dos bancos, enfim. Hoje tive a oportunidade, nesse primeiro dia pós-greve, de voltar à região da Senador Flávio, região central de Santo André, conhecida a Rua dos Bancos. O pessoal continua sofrendo, filas do lado de fora, filas nas calçadas, para atendimento nos caixas eletrônicos e dentro das agências. Muito triste mesmo perceber o quanto o pessoal sofre precisando desses serviços. Bem, algum destaque mais? O que você quer fechar? Não, encerrou. Só para dar tchau? Só para dar tchau. Então tá bom. Obrigado. Um abraço para você. Até a próxima, Carlos. Bom trabalho. Abraço, Anderson. Abraço, Thiago. Abraço, internauta. E que você também curta o nosso YouTube, youtube.com/Repórter Diário. É isso. Thiago, algo mais? Só isso, por enquanto. Grande abraço, obrigado. Abraço, Anderson, valeu. Abraço, Carlos. Abraço, internauta. Coluna Rastilho, você acompanha nas edições digitais, na edição impressa, sempre aqui em repórterdiario.com.br. O Rastilho Online volta na semana que vem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Até a próxima.